Coloque tudo aos pés de Jesus. Tudo que temos, Senhor. Tudo que tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo teu. Jesus, essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós reconhecemos que tudo que nós temos, somos, Senhor, é teu. E tudo que nós vivemos, fazemos, Senhor, é por ti, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Erguemos um altar de adoração a ti, porque o Senhor é digno, Senhor. Nós queremos te entregar esse momento de louvor, Senhor. Queremos te pedir para que o Senhor nos abençoe no período da palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos conduza, Senhor, no entendimento do teu Evangelho, Senhor. Que o teu amor nos conduza, Senhor, firmemente neste Evangelho que é puro, simples, mas é poderoso, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, te louvar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer uma última vez esse refrão? Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Pai. Nós te louvamos, Senhor. O Senhor é digno. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quero convidar os irmãos a abrirem junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 ao 19. Lucas, capítulo 17. Vamos ler do verso 11 ao 19. Vou aguardar os irmãos que trazem a Bíblia física acharem o texto, porque a gente se acostumou tanto com a tecnologia, a modernidade, mas é importante e relevante que você ainda tenha contato com esse livro, mesmo que fisicamente. Então, nós vamos aguardar os irmãos. Lucas capítulo 17, verso 11 ao 19. Todos encontraram? Amém? Vamos ler junto então. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levanta-se e vá, a sua fé o curou. Amém? Pode se assentar. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, talvez na internet, ou se você está nos visitando hoje e não teve a oportunidade de estar conosco nos outros cultos, nós estamos falando sobre o tema gratidão. Gratidão é um tema que está totalmente exposto na Bíblia de forma clara, direta, específica. É parte da vida de um cristão a gratidão. Nós conhecemos e ouvimos falar e cremos num Deus generoso, e à medida em que nós recebemos as bênçãos de Deus, recebemos a salvação, se nós não tivermos um coração rendido em gratidão, nós vamos passar por algumas dificuldades na nossa vida, e talvez até pela falta de gratidão, algumas pessoas até se percam no meio do caminho. Então, nós aqui temos a intenção de expor os textos bíblicos e com alguns temas.
E eu quero lembrar com vocês os temas que nós falamos até aqui. O primeiro que nós falamos foi a gratidão como resposta ao amor de Deus. Nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 11 ao 22, as indicações de Paulo para aqueles que receberam o amor de Deus por meio de Jesus, e como deve ser a vida do cristão como uma resposta ao amor de Deus. De forma geral, o que Jesus espera de nós são corações que agem de forma grata, que respeitam ao próximo, que respeitam as lideranças que o Senhor levantou, que não retribui o mal com o mal. Lembrando um pouco deste tema, nós não retribuímos o mal com o bem apenas porque a outra pessoa merece, ou apenas porque Deus assim disse para a gente fazer. Nós temos o entendimento de que nós retribuímos tudo sempre com o bem, porque acreditamos que estamos em Jesus e Jesus é bem. Então nós não retribuímos o mal com o mal, porque fazer o mal não é o que Jesus faria. Então nós nos rendemos sempre ao bem. Então a forma que nós vivemos em gratidão, em resposta ao amor de Deus, é respeitando ao próximo, vivendo de forma digna, retribuindo sempre com o bem, promovendo a paz uns aos outros. O segundo que nós falamos foi a prática da gratidão em tempos difíceis. É muito fácil nós falarmos sobre ser gratos quando a gente ganha algo muito bom de Deus ou de alguém, e aí a gente tem a gratidão plena ali, clara, disponível para a gente no nosso coração. O difícil é ter um coração grato em dias difíceis. E nós vimos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, as instruções de Paulo à igreja que estava sendo perseguida, e o próprio Paulo que estava preso naquele tempo, dizendo que a gratidão se contrapõe à ansiedade, promovendo uma vida de fé e esperança fundamentada na comunhão com Deus e com o próximo. E hoje nós vamos, como sempre fazemos, reler o texto que vimos no domingo e ter a oportunidade de relembrar algumas coisas importantes e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje nós falamos sobre a gratidão que impacta o outro, que impacta o próximo. E eu quero reler com vocês o verso 11, 12 e 13 que nós acabamos de ler. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. E ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Nesses primeiros 3 versículos, nós conhecemos os personagens dessa história: Jesus e 10 homens leprosos. Vocês já sabem o que aconteceu no final, porque você acabou de ler comigo. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui e trazer uma proposta para nós essa noite. Pode ser? Esses homens eram 10 leprosos, e o tempo de gratidão deles durou muito pouco, porque parece que ao momento que receberam a cura, eles esqueceram quem eles eram antes de receberem a cura. E eu quero trazer a proposta de uma reflexão hoje nessa noite: quem você era antes de conhecer Jesus? E agora eu quero que você se lembre o que Jesus fez e transformou na sua vida, na sua família e na sua casa. E a pergunta que eu quero fazer, a última, é: quanto tempo tem durado a sua gratidão pelo que Jesus fez na sua vida? Nós conseguimos acordar de manhã e lembrar que nós temos que trabalhar, estudar, pagar as nossas contas, vir à igreja. Nós nos lembramos das nossas responsabilidades, das nossas vontades. Nós lembramos que nós queremos comprar um carro novo, nós queremos comprar uma casa própria. Nós nos lembramos de tudo isso pela manhã. Mas fato é, você consegue lembrar todos os dias de manhã que você está salvo por Jesus Cristo? Você consegue lembrar todos os dias, todas as manhãs, na correria do seu dia a dia, a grandeza da obra de salvação de Jesus na sua vida? Eu me pergunto isso porque eu sou vítima da correria do dia a dia. E apesar de acordar de manhã e sempre dedicar uma oração ao Senhor, agradecendo pelo dia, é raro quando você termina de orar pela manhã e quando você começa o seu dia a dia, você conseguir lembrar plenamente o
tempo todo de que você está salvo por Jesus. Esses 10 homens eram leprosos. E quem nós éramos antes de Jesus? Homens pecadores sem salvação. Pessoas distantes da graça de Deus. Talvez alguns aqui receberam uma cura do Senhor, eram também doentes como esses leprosos. Eu já tive a experiência de ser curado pelo Senhor Jesus. E a nossa memória tem sido muito curta, por conta das nossas ansiedades e do nosso dia a dia. A nossa memória pelo que Deus fez por nós tem sido muito curta. Talvez tão curta quanto desses homens que acabaram de ser curados e não voltaram nem para agradecer Jesus. Nós precisamos lembrar de onde Jesus nos tirou, quem nós éramos sem Jesus e quem nós somos agora. Nós éramos distantes da glória de Deus e hoje somos adotados e somos os filhos de Deus. Nós precisamos lembrar isso todos os dias pela manhã. É essa certeza, é essa esperança que transforma a nossa forma de viver, de pensar, de como nós agimos com o próximo. Se nós não temos essa lembrança todos os dias de manhã, nós temos a tendência de julgar o próximo. Nós olhamos para as pessoas que estão pecando e não temos a lembrança e a consciência de que nós também éramos pecadores, de que nós também falhamos. Se nós lembramos do tamanho do perdão de Jesus por nós, nós lembramos do tamanho do perdão que nós temos que ter uns para com os outros. Essa falta de memória tem trazido às pessoas a falta de perdão. Essa falta de memória tem trazido às pessoas a falta de misericórdia. Essa falta de memória do que Jesus fez por nós tem trazido a nós corações ingratos, que não têm liberdade, que não têm alegria em servir ao próximo e servir ao Senhor. Nós olhamos para esses 10 homens e fica a nossa reflexão e para a nossa memória hoje, para que o nosso coração possa sair mais grato hoje dessa noite. Lembre-se de onde Jesus te encontrou e como é hoje a sua vida depois de Jesus. Quem aqui teve a oportunidade de ser transformado por Jesus? Nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Amém? Vamos seguir no verso 14. Ele olhou para eles e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Aqui tem uma coisa interessante. Nós sabemos que Jesus tinha todo o poder e sabemos que Jesus tinha a capacidade de entender o que estava para acontecer. E Jesus tinha plena consciência de que ele curaria 10 homens e de que apenas um voltaria para agradecer. E mesmo assim, os 10 homens foram curados. Isso é engraçado de pensar. É engraçado porque quando nós olhamos para a grandeza de Deus, o quanto Deus nos conhece, Ele sabe do nosso coração. Ele sabe onde nós iremos falhar. Ele sabe onde estão as nossas fraquezas. Mas ainda assim, Ele nos escolhe para nos abençoar. Ele nos escolhe para nos curar. E o fato é que a graça e a misericórdia e o amor de Jesus são amplos. Ele é capaz de alcançar qualquer um com o seu poder. E não há quem se encontre com Jesus em algum momento da sua vida que não seja transformado de alguma forma. E isso revela muito sobre Ele, mas não sobre nós. Jesus é poderoso, amém? Isso é certeza. Isso é completamente certeza. Jesus é poderoso e no nome de Jesus os enfermos são curados, os cativos são libertos, os oprimidos são livres. Nós temos plena consciência disso. O fato de Deus nos abençoar não diz nada sobre nós, diz apenas sobre Deus. Deus abençoou 10 leprosos, 9 ingratos e 1 grato. Deus pode ter derramado uma bênção sobre a sua vida, mas isso não significa que você é o ponto fraco de Deus. Deus pode ter abençoado a sua vida, você pode ter sido curado, você pode ter sido transformado em algum momento da sua vida, mas isso não muda o fato de quem Deus é. Deus é poderoso, mas revela muito sobre nós a nossa resposta a esse poder de Deus agindo em nós. A nossa resposta diz muito sobre nós. Nós olhamos para Deus e encontramos no Senhor as nossas bênçãos.
mas porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas e nós? Somos gratos? Somos agradecidos pelo Senhor? Nós voltamos para agradecer ao Senhor? Eu vi muitas besteiras sendo ditas por aí. Nós temos duas funções aqui: ensinar e defender a nossa fé. Aqui neste púlpito nós falamos de Jesus e somente de Jesus. Então a nossa intenção quando nós falamos de alguém aqui não é porque nós não temos capacidade de amar, de orar pelas pessoas, ou porque nos achamos melhores do que alguém. Quando nós abrimos aqui uma oportunidade de falar algo que está sendo ensinado errado, é para que a verdade seja reestabelecida. Então, eu vou pedir licença aqui para falar. Existem algumas igrejas que passam na TV, que são famosas, que dizem o seguinte: olha, se você der uma oferta a Deus, Deus é obrigado a te abençoar, por algum motivo, ou porque Ele disse que iria abençoar mais, ou porque Deus é obrigado a te abençoar. Se você fizer esse ritual desta forma, Deus é obrigado a te curar. Isso é uma mentira. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Por mais que você seja uma pessoa que busque fazer o bem, em algum momento da vida você falhou. Ou falhou com o Senhor, ou falhou na sua fé, ou falhou com o próximo. Em algum momento da nossa vida nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. E Deus continuamente nos perdoa. Isso é fato, Deus não nos deve nada. Mas ainda assim Ele nos escolhe para nos abençoar. Isso diz muito sobre o poder de Deus, mas também nos faz refletir sobre como nós respondemos a Ele. 9 leprosos podem não ter sido gratos, mas eles entenderam uma coisa fundamental. Vamos ler de novo? Verso 14. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Não, a primeira, é isso aí. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Eles apelaram a Jesus: tenha misericórdia de nós. Esses homens, apesar de 9 deles serem muito ingratos, eles reconheceram em Jesus o poder e sabiam que dependiam da misericórdia de Jesus para serem abençoados. Então, quando você for abençoado, não é porque você ofertou. Quando você for abençoado, não é porque você dedicou o seu tempo na igreja. Quando você for abençoado, não é porque você é bonitinho, porque Deus olhou para você e gostou do seu cabelo, do jeito que você se veste, do jeito que você canta. Deus olhou para você com um olhar de misericórdia. E é pela misericórdia de Deus que nós somos abençoados. E o fato de saber que Deus não nos deve nada e ainda assim nos abençoa é mais um motivo para sermos gratos a Ele. Amém? Tenha isso em mente. Não existe nada que você possa fazer que vai colocar Deus diante da parede e falar assim para Ele: você tem que me abençoar. Isso não existe. Muito pelo contrário, Deus é quem nos acolhe nas nossas dificuldades e que nos livra dos nossos dias difíceis, ou que nos ajuda a passar pelas nossas dificuldades. Então, mesmo não nos devendo nada, Deus tem prazer em nos abençoar. Amém? Vamos para o verso 15 e verso 16. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Verso 16. Lançou-se aos pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Existe uma forma de nós olharmos para essa história. E imagine que coisa impensável. Hoje existem alguns medicamentos que podem, se não atenuar o problema da lepra, curar totalmente. Depender do estágio, de como a pessoa está, o tempo do tratamento é longo, mas existe hoje já vacina, cura, coisas que podem ser usadas para o tratamento da lepra. Mas, naquele tempo, definitivamente não tinha uma cura. A forma de se livrar da lepra era morrendo. Estes homens, por ser uma doença contagiosa, esses homens eram isolados da sociedade. Eles não podiam
estar com suas famílias, eles não podiam ir ao templo, eles não podiam viver em sociedade, eles dependiam das pessoas. E nós lemos no início, a metros de distância de Jesus, eles gritavam porque eles não tinham permissão para se aproximar das outras pessoas. E estes homens foram curados por Jesus, e agora nós estamos lendo que apenas 9 voltaram para agradecer Jesus. Eu tenho o costume de fazer um exercício no meu coração, sempre que eu olho para alguma história, ouço alguma história, ou para alguém que está cometendo uma falha grave, um ato grave, eu olho para aquela situação, remeto a minha vida para ver se eu já não fiz isso. Vocês querem ver uma coisa? A indignação que nós temos. Quem aqui já malhou Judas na Páscoa? Judas traiu Jesus por moedas e disse onde ele estava. Jesus foi preso, foi crucificado. Judas traiu Jesus, e é por causa de Judas que Jesus foi colocado naquela cruz. E aí a gente malha o Judas na Páscoa. Quando a gente vai falar sobre alguém que é ruim, nós falamos assim, Judas, um traidor. Nós temos o olhar reflexivo sobre Judas, de que a culpa de que Jesus foi para a cruz foi dele, mas não foi. Essa indignação seletiva não pode existir. Jesus foi para a cruz por causa dos meus pecados. Judas foi só um caminho para isso, mas a culpa de Jesus ter ido à cruz é minha. O motivo de Jesus ter subido na cruz foi eu. E nós nos indignamos com Judas, mas nós não conseguimos olhar para os nossos pecados todos os dias e nos indignar com os motivos pelos quais Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz por causa do meu pecado, do seu pecado. Nós deveríamos estar mais indignados com os nossos pecados do que com Judas. Nós malhamos Judas, mas não malhamos a nossa forma errada de agir. Nós temos uma indignação seletiva, uma memória curta. Esses 10 homens foram curados, 9 voltaram, e nós pensamos o seguinte: que ingratidão, que ingratidão. Esses homens são doidos, olha, acabaram de ser curados, foram curados da lepra, agora eles podem voltar para uma vida em sociedade, eles podem voltar às suas famílias, eles podem voltar ao mercado, podem voltar ao templo, eles podem ter sua vida normal, e eles não voltaram nem para agradecer Jesus. Essa indignação também é seletiva quando nós lemos esse texto, porque nós às vezes somos ingratos com Deus. Quantas vezes Deus nos abençoou e nós não voltamos para agradecer? Quantas vezes Deus perdoou os nossos pecados e nós não voltamos para agradecer? Quantas vezes nós temos as nossas orações ouvidas e ouvimos um sim de Deus para as nossas petições e não voltamos para agradecer? Quantas vezes? Essa indignação é seletiva. Nós olhamos para esses homens e vemos a falha deles, mas nós precisamos olhar para nós, olhar para as nossas vidas, para o nosso comportamento, para a forma que agimos no nosso dia a dia, olhar e perceber onde eu não estou sendo grato. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe, nos dê um coração grato, para que a gente não cometa os mesmos erros desses homens. Ser grato é contínuo. A gratidão é um ato contínuo. A gratidão, como nós aprendemos na semana passada, não depende dos dias bons ou dos dias ruins. A gratidão do crente, ela é contínua, porque ela não depende da sua condição, não depende de uma bênção, depende de Jesus. E como Jesus é sempre bom, como Jesus é eterno, a nossa gratidão é sempre contínua e deve ser assim por toda a eternidade. O crente deve ser grato, independente das circunstâncias. Então, quando nós olhamos para estes homens e temos uma indignação ao texto bíblico, é maravilhoso, porque a Bíblia, quando você para analisar ela e aplicar na sua vida, ela é poderosa. Ela é capaz de transformar um coração ingrato num coração grato. Onde eu não tenho voltado a Jesus para agradecer? Quando eu deixei de ser grato ao Senhor? Quando eu deixei de agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida? Essa postura de ingratidão tem causado diversas doenças espirituais, emocionais. As pessoas estão tão presas na sua vontade, no seu desejo pessoal, nas suas petições, que se esquecem do Senhor. Uma igreja que se esquece quem a curou, quem a salvou, quem a libertou, já morreu. Já perdeu para a lepra, já perdeu no seu coração. Mas a igreja que
reconhece Jesus, que confia no Senhor, segue triunfante, até o ponto em que nem mesmo a morte vai ser capaz de nos impedir de nos encontrar com Jesus. Nós vamos para a vida eterna, nós vamos nos encontrar com Jesus. Esse é o motivo da nossa gratidão, o maior motivo da nossa gratidão. Nossa gratidão é eterna, porque o que Jesus fez por nós é eterno. Amém? Verso 17 e 18. Jesus perguntou: não curei 10 homens, onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. Quero abrir um parênteses aqui. Os judeus não suportavam os samaritanos, eles não se davam bem. Você já deve ter ouvido a parábola do bom samaritano, que tinha um homem que era judeu, que estava lá parado, tinha sofrido uma situação ruim, estava impedido de andar, e aí passa por ele o sacerdote do templo, passa por ele o chefe do templo, ninguém ajuda, mas passa um samaritano e ajuda aquele homem. Jesus estava usando essa parábola, essa história, para mostrar para essas pessoas que não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com a raça, não tem a ver com status social, que o próximo era quem estava ajudando. Agora aqui nesse texto nós vemos um homem samaritano no meio de outros homens que provavelmente eram judeus. E Jesus curou a todos. Diante de uma situação de doença, diante de uma situação trágica, os cargos sociais, o poder do dinheiro, o poder da relevância pessoal vai ao chão. Aqui não é explicitamente sobre gratidão, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos acostumados a tomar tudo que a gente conquistou, a nossa relevância, quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós somos, mesmo que seja pequeno, já é suficiente para nós nos sentirmos de alguma maneira mais importante do que os outros. E a verdade é que no dia em que o calo aperta, todo mundo é igual. No dia da doença, todos são iguais. No dia da dor, da angústia, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem pastor, não tem membro, todos são iguais. No dia da adversidade, todos dependem de um só, e se não estiver neste um só, em Jesus, vão perder. Sabe, nós temos tantas preocupações, tantas vontades, tantos títulos, nos preocupamos com tantas coisas, mas a verdade é que a melhor forma de se encontrar com Jesus é com um coração humilde. Não importa quem eu sou, eu devo estar aos pés do Senhor. Não importa o que eu tenho, eu devo estar aos pés do Senhor, porque no dia da angústia, quem nos livra é o Senhor. Então, eu quero abrir um parênteses aqui. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, e os judeus tinham um sentido elevado contra os samaritanos, eles se achavam mais importantes do que os samaritanos. Mas quem voltou para agradecer Jesus e que teve a oportunidade de ser transformado foi um samaritano. Ganha e vence quem está aos pés de Jesus. Ganha e vence quem está aos pés de Jesus. Amém? Vamos ao verso 19. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Jesus costumava abençoar as pessoas assim. Você está vendo essa frase aqui, mas você já deve ter ouvido essa frase em algum outro texto, em alguma outra passagem histórica da Bíblia, porque no momento em que esses homens eram curados, ou que existia um milagre acontecendo, sempre Jesus e os seus discípulos tinham o costume de falar: vai, a tua fé o curou. E Jesus usava este termo, que na tradução, que na língua original que Jesus está falando desses homens, essa palavra tem vários sentidos. Não é apenas curar. Essa palavra pode ter o sentido de salvar, de livrar. E Jesus gostava de usar esse sentido ampliado dessa expressão para dar ênfase ao significado completo da salvação trazida por ele. Jesus não curou só aquele homem da sua lepra, curou esse homem no seu coração, na sua alma. À medida que nós nos encontramos com Jesus, nós precisamos entender que o plano supremo de Jesus é nos salvar. A cruz foi para nos trazer salvação e nos reconectar com Deus.
A bênção que você vai receber é secundária. A cura que você vai receber é secundária. O mais importante é que você seja salvo. Às vezes nós nos prendemos ao não que Deus nos deu. Deus não me abençoou, Deus não permitiu eu ter, Deus não permitiu eu fazer. Não se prenda a isso, não. Se prenda ao fato de que Deus te salvou. Isso é suficiente para agradecer ao Senhor. Sabe, lendo este texto, eu lembrei e trouxe à minha memória imediatamente, trazendo essa reflexão do que Jesus falou sobre como vai ser os últimos dias. Eu vou pedir para o Vitor, por favor, colocar Mateus capítulo 7, verso 21. Mateus capítulo 7, nós vamos ler 21 e 22 juntos. Vocês conhecem esse texto, mas é bom a gente lembrar. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Verso 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome. O fato de Deus realizar um milagre em alguém, fazer algo por alguém, o fato de uma pessoa ser alcançada pela misericórdia de Deus em alguma situação da sua vida, não significa que essa pessoa está salva. Estão salvos aqueles que estão rendidos em Jesus. E por que isso é importante? Irmãos, pasmem, tem pessoas que vão experimentar milagres de Jesus, mas ainda se perderão e não serão salvos. O fato de Deus ter te curado e ter te abençoado só diz o quanto Ele é bom, não o quanto você é salvo. E a salvação vem pelo fato de crermos em Jesus, somente em Jesus. A salvação é graça de Deus para a nossa vida e nós a alcançamos pela fé em Jesus. Então não se prenda no seu coração a bênção que você está procurando, a cura que você está procurando, não se prenda a isso, busque a Jesus, busque em Cristo a salvação para o seu coração. E mesmo que você não consiga vencer a sua luta, mesmo que você não seja curado, mesmo que você não seja enriquecido ou abençoado, ainda assim você vai ser salvo. Esse é o motivo pelo que nós deveremos ser gratos todos os dias. Existem pessoas que deixam a atitude de gratidão a Deus porque Deus não a curou. Existem pessoas que abandonam a fé em Jesus porque Jesus não a abençoou. E talvez essa pessoa não tenha conhecido e não tenha ouvido qual é a prioridade de Jesus na sua vida, te salvar para a eternidade. Sabe, aqui Jesus pode te dar uma cura, mas no céu não tem doença. Aqui Jesus pode te abençoar, mas na Nova Jerusalém as ruas são de ouro, nós não teremos falta de nada. Aqui você pode não ter alcançado o status da vida que você gostaria de ter tido, mas lá no céu você vai estar reinando com Cristo. Nós devemos entregar as nossas vidas à fé de salvação em Jesus, e isso vai ser suficiente para sermos gratos. Isso deve ser suficiente para sermos gratos. Ainda que Deus não nos abençoe, ainda que Deus não nos enriqueça, ainda que Deus não nos cure, nós vamos voltar aos pés de Jesus para adorá-lo, porque Ele nos salvou. Nós já recebemos o que precisávamos. Eu disse isso na última quinta-feira. Nós estamos tão preocupados em ter, em ser, em fazer, e nós nos esquecemos do que Deus já fez por nós. Ou às vezes não percebemos que o que nós já temos é muita coisa. Nós olhamos para o nosso país e falamos assim, nossa, é difícil esse SUS, a gente passa 4, 5 horas na fila do hospital para ser atendido. Mas eu já tive a oportunidade de estar em países em que se tem um médico numa cidade para 50 mil pessoas. Não tem maca, não tem atendimento, não tem nenhum paracetamol, se você precisar. Nós olhamos para o nosso país e somos ingratos. Nós olhamos para o carro que nós temos e somos ingratos. Mas tem pessoa que acorda de manhã e tem que pegar o ônibus. E aí a pessoa que está no ônibus é ingrata porque o ônibus está cheio, mas tem gente que não tem nem dinheiro da passagem. Nós precisamos lembrar que o que nós temos já é muito. Apesar da gente ter um coração que sempre quer mais, e é bom buscar mais, crescer, desenvolver, isso é para a glória de Deus, nós precisamos olhar para o que nós temos e agradecer ao Senhor. A pessoa que tem uma casa, às vezes está ingrata porque gostaria de ter outra, ou ter uma maior. Mas tem gente que mora de aluguel, não tem nenhuma casa. E aí a pessoa que mora de aluguel é ingrata porque não tem uma casa.
mas tem pessoa que está na rua e não tem nem onde morar. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós devemos perceber o quanto nós já temos, o quanto nós já recebemos, e olhar para Jesus e entender que, além de tudo isso que nós já temos, nós somos salvos. Este homem que voltou encontrou salvação em Jesus. Ele voltou, ele recebeu a cura no corpo, mas a cura principal que estava reservada para aquele homem estava na alma. Jesus curou aquele homem no seu corpo físico e na sua alma. E que Jesus nos encontre todos os dias e que Ele possa nos abençoar à medida que nós estamos rendidos a Ele. Amém? Se coloque de pé, eu já vou encerrar. Quero só encerrar com 3 reflexões. A primeira é: pergunte a si mesmo como você estava antes e depois de Jesus. A segunda, responda-se a si mesmo: você tem voltado e se rendido e agradecido a Jesus pelo que Ele fez? E a terceira é: se a resposta para alguma dessas perguntas que eu te fiz foi não, ainda é tempo de voltar e se lançar aos pés de Jesus. Uma vida de gratidão é uma vida de cura definitiva. Quero te convidar a orar ao Senhor para a gente encerrar este momento da palavra, orar em gratidão, agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez por nós, e que o Senhor nos dê um coração grato, um coração curado, um coração generoso, abençoador, que o Espírito Santo nos conduza, amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos encerrar esta palavra agradecendo ao Senhor. Nós entendemos que tudo que nós temos, fazemos, somos, Senhor, é porque o Senhor nos oportunizou, é porque o Senhor já nos abençoou, Senhor. E nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor, te agradecer pelo que temos, te agradecer pela nossa casa, te agradecer pela nossa vida, pelo nosso trabalho, Senhor, mesmo, ó Deus, que não seja tudo aquilo que nós queremos ou tudo aquilo que nós pedimos, nós somos gratos porque o Senhor nos deu tudo que precisamos, Senhor. Somos gratos porque não falta alimento na nossa mesa, somos gratos, Senhor, porque nós temos onde deitar a nossa cabeça. Acima de tudo isso, somos gratos porque somos salvos, Senhor. Ainda que nós não sejamos abençoados, ainda que nós tenhamos falta de alguma coisa, nós somos gratos, Senhor. Ainda que falte alimento na nossa mesa, que falte dinheiro na nossa conta, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos salvou. E cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que voltará para nos buscar, Jesus, para nos levar à eternidade, num lugar onde nós não vamos ter falta de mais nada, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo, agradecer pela nossa vida, pela nossa igreja, pela nossa família, por tudo que nós temos, Senhor, e te louvar, Senhor, porque o Senhor é digno da nossa adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado. Deus abençoe.